Irmãos, hoje eu quero fazer um pequeno relatório, vamos assim dizer, deste período que Jesus passou na cruz. O que levou Jesus à cruz? Qual é o feito da morte na cruz? Quais foram os sofrimentos que Jesus passou na cruz? E uma transcrição mais clara do que Jesus passou, nós não encontramos no Novo Testamento, nós encontramos no Antigo Testamento. Há 700 e poucos anos antes, já estava previsto o que Jesus sofreria na cruz. E nós encontramos isso em Isaías, no capítulo 53. Isaías 53 e o versículo 1 ao 12. Vamos fazer leitura e eu quero nessa manhã nós seriamente falarmos sobre este assunto. Um assunto tão pesado, vamos assim dizer, alguém morrer na cruz. Injustamente, mas o que levou de fato Jesus? Nós vamos mergulhar nesse contexto. 53, versículo 1 diz: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e era rejeitado entre os homens de dores, e o que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelho mudo perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por um juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa das transgressão do meu povo, foi ferido. Designaram-lhe uma sepultura com os perversos, mas como um rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porquanto a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse é um relato daquilo que Jesus, de fato, sofreu na cruz. Algumas considerações que nós temos que levar sobre a cruz de Cristo. Ainda hoje pela manhã eu estava refletindo nessa passagem. Jesus provavelmente ele passou 6 horas na cruz. Desde que ele foi pregado, ele passou 6 horas. Um ladrão a seu lado esquerdo e um ladrão a seu lado direito. Os 2 ladrões, ambos blasfemaram contra Jesus. Zombaram inicialmente. Mas, quando já estava quase chegando ao ponto culminante de eles morrerem pela fadiga, um deles reconheceu e ele disse: paremos com isso. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este, Jesus, ele está aqui, ele não fez nada. Nós devemos morrer
por causa daquilo que nós pecamos e erramos. E a Bíblia diz que este que se arrependeu, ele foi para o céu, sem ser batizado, sem ajudar nenhuma velhinha a atravessar a rua, sem fazer nenhuma obra boa, ele foi para o céu. Essa é a única religião no mundo. Esse é o único, diante de todas as linhas filosóficas, essa é a única religião do mundo que nos salva exclusivamente pela graça. Nós falamos muito em amor nesses últimos tempos. Você olha na internet, né? Você vê tanta coisa. Mas a maior expressão de amor, diz um certo pastor, ela não foi escrita. Quando vocês vão à praia, às vezes, né? Aí passa aqueles aviões com aqueles tirantes, né, atrás, com uma mensagem, né, ou uma propaganda. Não, a maior mensagem de amor não foi feita dessa maneira. Não foi escrita com fogo nos céus, Deus te ama. Não, a maior mensagem de amor foi Cristo morrendo na cruz por nós. Essa é a maior expressão de amor. Então, entenda uma coisa, a cruz de Cristo, ela não foi um acidente. Ela não foi uma improvisação, mas ela foi um plano eterno de Deus. Cristo, ele veio para morrer, diz a palavra de Deus. Ele foi morto desde antes da fundação do mundo. Ele nasceu para ser o nosso substituto. Ele nasceu para ser o nosso representante, o nosso fiador. Então, a cruz, ela sempre esteve no plano eterno de Deus. A cruz, ela sempre esteve diante dos olhos de Cristo. Jesus, a partir do momento que ele nasceu, desde antes da fundação do mundo, ele sabia que ele encarnaria em homem e ele morreria na cruz. Ele sabia disso, né? E ele jamais recuou da cruz. E ele sempre deixou isso muito claro para os seus discípulos nas suas pregações. E ele marchou como um rei para a sua coroação, mas foi totalmente diferente. Ele marchou para ela como um rei que fosse coroado, mas morrendo. Então, a cruz foi o maior gesto, o maior sacrifício que essa humanidade ela já viu. Então, a causa do amor de Deus está na cruz. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que levou Jesus até lá. Por que Jesus ele teve de morrer numa cruz? Quais foram os apontamentos? Nós aprendemos durante muito tempo, né, que parece que a cruz de Cristo ela foi fatores circunstanciais. Os judeus, né, orquestraram o sinédrio e julgou Jesus injustamente. Porque Judas vendeu Jesus. Porque isso, porque aquilo. Né, porque todos abandonaram, então Jesus ele morreu, parece que foi um acidente. Não, Cristo ele não foi morto porque os sacerdotes o prenderam. Cristo ele não foi morto porque o sinédrio sentenciou ele. Cristo ele não foi morto porque Pilatos foi covarde e lavou as suas mãos. Não, Cristo, a Bíblia diz que Cristo ele se entregou, né, por nós na cruz. Não foi porque Pedro negou ele, né? Não foi porque os soldados o pregaram na cruz. Não. O que de fato levou Jesus sobre a cruz? Nós temos isso nos versículos expostos aqui. No versículo 4 diz a palavra de Deus: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Verso 5 diz, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Então, em primeiro lugar, os nossos pecados levaram Jesus à cruz. O que matou Jesus não foram os açoites. O que matou Jesus não foram os soldados. O que matou Jesus não foi aquele suplício, a fadiga, mas fomos eu e você. Os nossos pecados. O que de fato levou Jesus foi, ele tomou o cálice da ira, que foi o salário de nossos pecados. Isso foi o que levou Jesus na cruz. A Bíblia diz que na cruz ele foi feito pecado por nós.
na cruz, a espada da lei caiu sobre ele, pois ele era o nosso substituto. Segundo lugar, o que levou Jesus à cruz? O próprio Pai levou Jesus na cruz. Parece tão antiético falar isso, né? Mas Jesus não foi à cruz por causa da multidão que estava gritando, crucifica-o, crucifica-o. Mas a Bíblia diz que o Pai levou Jesus sobre a cruz. A Bíblia diz que o Pai o entregou por amor a nós. E a Bíblia diz também claramente que Jesus ele foi voluntariamente à cruz. Ele ora no Getsemane. Ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade. A tua vontade. Mas o ponto mais interessante que nós precisamos observar aqui, quem levou Jesus na cruz foram os nossos pecados. O mais interessante aqui foi a nossa iniquidade. A nossa iniquidade. E eu quero fazer baseado nessa passagem de Isaías, quais foram os sofrimentos que Jesus sofreu na cruz. Em primeiro lugar, um sofrimento moral e espiritual. A Bíblia diz, você pode acompanhar, né, ali no texto, no versículo 3 diz que os homens escondiam o rosto dele. Então, um sofrimento, Jesus, né, nós muitas vezes nós ficamos magoados e chateados quando alguém vira o rosto para nós. Né? A Bíblia diz que os homens escondiam o rosto dele. Os homens olhavam para Jesus com repulsa. Então foi um sofrimento, foi repulsivo. O sofrimento de Jesus, geralmente quando nós olhamos na rua alguém padecendo, né, nós olhamos com compaixão para essa pessoa. Nossa, que dó, nossa, que pena. A Bíblia diz que o sofrimento de Jesus ele não produziu compaixão nos outros. A Bíblia diz no versículo 3, e dele não fizemos caso. As pessoas não se importaram com Jesus, com o sofrimento de Jesus. Ele teve essa... A Bíblia diz que o sofrimento ele fazia continuamente parte de Jesus, porque a palavra de Deus diz, né, que era um homem de dores e sabia o que era padecer. Então, isso foi uma constante na vida de Jesus. O sofrimento, ele sempre esteve presente em Jesus. A Bíblia diz que ele foi rejeitado, o mais rejeitado entre os homens. Mas aí eu me pergunto, quem é que rejeitou Jesus? Primeiro, a Bíblia nos afirma que ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Imagina você ir para a tua família ou você ir para a tua terra e você ser totalmente rejeitado. Israel não recebeu Jesus. Rejeitou Jesus. Ele foi rejeitado por aqueles que deveriam recebê-lo, pelos religiosos da época. Eles liam sobre ele, eles pregavam sobre ele, mas quando de fato Jesus se apresentou, a Bíblia diz que eles não o receberam, mas rejeitaram Jesus e expulsaram Jesus do lugar que era dele, da sinagoga. Chegaram a chamar Jesus de fanático, de mentiroso, blasfemo, pecador, beberão. Chegaram a chamar Jesus até mesmo de endemoniado. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que ele encheu a barriga. A Bíblia diz, né, que ele multiplicou, né, que ele curou pessoas, que ele ressuscitou mortos, ele libertou pessoas. E essa mesma multidão, muito provavelmente, era a mesma multidão que gritava, crucifica-o, crucifica-o. Eles chegaram a falar que caia sobre nós o seu sangue. A Bíblia diz que ele foi rejeitado pelas autoridades humanas. Herodes, o grande, quis matá-lo quando ainda era uma criança. Pilatos, covardemente, ele viu que não tinha nenhum
mal nele, nenhum pecado nele. Ainda assim, ele deu uma de brasileiro, de juiz do Supremo Tribunal e sentenciou ele à morte. Herodes, o Antipas, não era o grande, era o Antipas, escarneceu de Jesus. Ok, as autoridades romanas a gente até entende, mas ele diz, a palavra de Deus diz também que ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas, que tinham a lei de Moisés como parâmetro de sua lei moral, sua lei civil. Ele foi rejeitado. O Sinédrio contratou testemunhas falsas para acusar Jesus. Acusaram de blasfemo, cuspiram no rosto dele. Ok, a gente até entende. Mas a Bíblia diz que ele foi rejeitado pelos seus próprios apóstolos. Judas traiu ele, o vendendo por 30 moedas. Pedro negou ele, disse, eu não conheço ele. Ah, mas e os demais? Os demais abandonaram ele. Fugiram. Ok, é entendível. Mas a Bíblia diz que o próprio Pai o abandonou. Quando Deus lança sobre ele as nossas iniquidades, quando Deus lança o nosso pecado sobre Jesus, nesse momento Jesus sentiu o desamparo de Deus, Pai. E diz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas agora Deus, Pai, não estava vendo apenas como seu filho, mas Ele coloca todo o pecado do seu povo sobre Jesus. E agora Ele contempla a malignidade do nosso pecado. E agora Ele precisa castigar o nosso pecado no seu próprio Filho. E Ele ainda é rejeitado hoje. Esse Jesus ainda é rejeitado hoje. Quando nós amamos mais o pecado. Quando nós ultrajamos o seu Espírito. Quando nós calçamos aos pés o sangue da eterna aliança. Quando nós trocamos o seu Evangelho por qualquer outra coisa. Quando igrejas inteiras pregam outra coisa, mas não sobre o sacrifício de Cristo. Nós rejeitamos Jesus. Quando nós pregamos que nós podemos nos salvar a nós mesmos, nós rejeitamos Jesus. A Bíblia diz que Ele foi humilhado. Como um homem de quem os homens escondem o rosto. O Sinédrio, aqueles 70 homens cuspiram em Jesus. Os soldados humilharam Jesus, açoitaram, rasgaram-lhe seu corpo com açoites. Os açoites de Jesus, muito provavelmente que Jesus sofreu, eles eram um açoite com várias pontas de couro. E na ponta deste couro ou eram pedaços de metal ou eram pedaços de ossos. Cada açoite que Jesus levava, aqueles pedaços de ossos cravavam na carne de Jesus e voltavam arrancando a sua pele. Colocaram sobre o rosto, sobre a cabeça de Jesus, espinhos. Imagina quando você faz um pequeno corte, né, na cabeça, por ser uma área muito irrigada, o sangue provavelmente escorreu sobre o rosto de Jesus. Jesus, ele foi humilhado, tendo de levar a sua própria cruz até o Gólgota, entre dois ladrões. Ele foi humilhado quando a multidão estava cantando e zombando dele, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Até a morte ele foi humilhado. Ele foi humilhado quando ele clamava porque ele queria água, ele estava com sede, e a Bíblia diz que lhe deram vinagre para tomar e ainda agravando a sua tortura. Esse foi o sofrimento moral, psicológico. Mas o sofrimento físico,
No versículo 2 diz que o seu semblante foi desfigurado. Não havia beleza nele, não tinha aparência nem formosura. A nossa feiura moral estava sobre ele. Todos os nossos horrendos pecados foram lançados sobre ele. O seu rosto ficou totalmente desconfigurado. Ele foi feito pecado, maldição por nós. O seu corpo foi ferido, ficou ensanguentado. Seu corpo se tornou cheio de hematomas, chagas. Toda tragédia caiu sobre Jesus. Imagina as torturas que Jesus sofreu. Ele ficou aflito, ferido, oprimido, ele foi transpassado, ficou cheio de pisaduras, ele foi moído, ele enfermou. Na noite que Jesus foi preso, traído pelo seu apóstolo, por Judas, a sua alma estava angustiada até a morte, diz a palavra de Deus. Sendo o libertador, ele foi preso. Ele foi preso. Sendo santo, ele foi escarnecido como um criminoso. Sendo criador, ele foi cuspido pela criatura. Agora, ele já estava padecendo por causa dos açoites. Ele estava agora caminhando para a cruz. Mas a Bíblia diz que no Getsemane ainda, ele foi tão angustiado que ele chegou ao ponto de suar gotas de sangue. A ciência explica, diz que isso somente é possível no limite de uma exaustão. Isso pode acontecer. Imagina o que Jesus contemplou. O que fez com que Jesus ficasse tão angustiado? Foi quando ele contemplou o que estava sendo colocado sobre os seus ombros. O meu e o teu pecado. Ele vai caminhando para o Calvário. Jesus estava arrastando consigo os pecados da humanidade. A multidão estava zombando dele. Ele cai muitas e muitas vezes. Jesus é erguido agora lá no Calvário. Suas mãos são rasgadas. Seus pés são pregados pelos pregos sobre a cruz. 6 horas de vergonha, 6 horas de horror. Ele estava agora suspenso entre a terra e os céus. Ele sofreu sede, dor, vergonha, humilhação, abandono. O próprio universo entrou em convulsão, disse que se fez trevas. O sol cobriu o seu rosto de vergonha. Isaías 53:5 diz que Jesus ele foi ferido. Ferido. Quais são os ferimentos que Jesus sofreu? Primeiro, contusão. Quando esbofetearam Jesus. Quando bateram em Jesus. A Bíblia diz lá em João 18:22 que um dos guardas deu uma bofetada em Jesus. Miqueias 5:1 diz que eles ferirão com vara a face do juiz de Israel. E muitas vezes diz isso, que Jesus ele foi espancado. Laceração, quando a pele é rasgada, os açoites dos romanos, eles eram muito cruéis, eles rasgaram a carne de Jesus, provavelmente muito mais suas costas. Então a sua carne ela foi rasgada. O seu corpo foi penetrado pela lança, pelos espinhos na cabeça, foi perfurado, e ainda os pregos perfuraram suas mãos fora a fora, os pés também. Imagina você ficar agora pendurado pelas mãos e sendo... Você já tentou ficar pendurado vários... Você fica sem respirar. Só que para puxar ar, Jesus precisava se apoiar no prego que estava em seus pés. Imagina a dor, e puxar os seus braços para conseguir puxar ar. Por 6 horas ele fez isso. Mas como é que Jesus reagiu a isso? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele se entregou como sacrifício. Entendamos, isso não vamos cansar de frisar aqui. Jesus ele se entregou substituivelmente por nós.
de uma forma substituta. Ele foi à cruz em nosso lugar. Nós deveríamos ter suportado aqueles açoites. Nós deveríamos ter carregado aquela cruz. Mas a Bíblia diz que Ele tomou o nosso lugar. Ele não tinha pecado. O verso 9 diz, nunca fez injustiça, nenhum dolo se achou em sua boca. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como Cordeiro Ele foi levado ao matadouro. Então, a Bíblia diz que Ele se entregou. Ele diz, eu entrego o meu Espírito. Essa foi a primeira reação. Ele foi voluntariamente à cruz. Jesus ele não foi obrigado à cruz, mas Ele foi voluntariamente. Ele não abriu a boca para pedir vingança aos seus algozes, aos seus inimigos que eles estavam lá, mas Ele diz, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca, Ele não bradou por vingança, mas a Bíblia diz que Ele reagiu como? Pedindo e intercedendo pelos seus algozes. Ele levou sobre si o pecado de muitos pelos transgressores, intercedeu. E ainda ele clamou pelo perdão, diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Para que tudo isso? Quando eu era menor, eu ouvia falar muito sobre Deus ser muito poderoso. E até um certo tempo da minha vida, mesmo sendo já conhecedor de algumas coisas, mas nunca fui chamado, nunca fomos ensinados sobre isso. Por que Jesus Deus simplesmente não estalou os dedos e salva a humanidade? Por que Jesus teve de morrer na cruz? Por que Deus não manda multidões de anjos? Jesus veio e disse, o Pai poderia mandar uma legião de anjos para me salvar, Porque a justiça de Deus, a ira de Deus, ela precisava ser satisfeita. A justiça de Deus, ela precisava ser equiparada. Alguém precisava pagar a pena pelo nosso pecado. Por isso, quando nós conhecemos os atributos de Deus, a justiça de Deus, nós vimos que nós não podemos fazer nada para ser salvos. Qual é a recompensa da cruz? Em primeiro lugar, Jesus venceu a morte. Ele tirou o aguilhão da morte, Ele matou a morte não tem mais a última palavra, a tragada foi a morte pela vitória. A Bíblia diz que Ele ressurgiu, Ele está vivo, e o fato de que esse sacrifício de Jesus, ele foi válido. Jesus estava morto, nada foi programado, com um controle remoto. A Bíblia diz que a forma de que o fato de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus, como perdão pelos nossos pecados, como pagamento pelos nossos pecados, Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia, fazendo com que Jesus venceu sobre a morte. Ele está vivo, Ele venceu a morte, Ele rompeu os grilhões da morte, Ele abriu o túmulo de dentro para fora e Ele conquistou para nós a imortalidade, a eternidade. O versículo 11 e 12 diz que Ele remiu um povo para si. Falando nós do chamado eficaz, falando da morte eficaz de Cristo. Da eleição, que Ele elegeu um povo para si. Ele pagou o pecado de muitos. Diz a palavra de Deus no versículo 11 e 12. Você pode ler. E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo justo com conhecimento justificará a todos. Não, a muitos. Verso 12 diz, por isso eu lhe darei muitos como sua parte. Muitos. Então Deus, Ele remiu um povo para
Deus. Jesus, ele reuniu um povo para Deus. Ele nos comprou com seu sangue. Ele nos tirou da escravidão. Ele nos tirou da morte, da maldição, do império das trevas, da potestade de Satanás, do jugo do pecado. E agora nós somos livres, agora nós somos filhos de Deus. Agora nós temos a justificação, agora nós somos perdoados. Agora nós estamos caminhando em santificação. Agora nós somos herdeiros com Cristo. Agora nós somos adotados na família de Deus, tendo Cristo como cabeça. E agora Jesus, ele chama um povo para si. A recompensa de Jesus, da morte de Cristo na cruz, foi você. Você. É o seu arrependimento. Você reconhecer o sacrifício de Cristo, é a sua volta para Ele. É a sua conversão. Rejeitar Jesus é crucificá-lo de novo, cuspir no seu rosto, recebê-lo, traz-lhe alegria. Jesus suportou a cruz em meu e em teu lugar, pela tua alma. Esse é o pagamento, essa é a recompensa. Um povo para Deus. Ele sofreu, ele passou tudo isso, porque eu e você não poderíamos, de modo nenhum. Nós poderíamos morrer numa cruz? Claro que sim. Nós poderíamos morrer, mas seria justamente porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas nós não teríamos nenhuma justiça, nós não teríamos nenhum crédito para nós irmos ao céu. Nós não seríamos justos, somente Cristo pôde fazer isso por nós. Por isso a salvação, ela é pela graça hoje. Ele morreu em nosso lugar. Não desprezemos essa cruz. No domingo passado nós falamos que nós devemos, apesar de Jesus ter morrido numa cruz por nós, nós devemos também tomar a nossa cruz. Não como uma forma de pagamento. Não como uma forma de, eu estou pagando pelos meus pecados, a minha cruz é pagar. Parece a minha... Não, nós não temos como pagar. O nosso pecado, ele foi pago na cruz. Mas agora a santificação, a luta contra a nossa carne, ela é árdua, ela é muitas vezes exaustiva. Mas lembre-se, o maior sacrifício foi Cristo na cruz. Você coloca em pé nesta manhã.